Olá, queridas! Estamos no nosso segundo estudo que nós nos propusemos a fazer desde a semana passada, onde vamos falar de psicologia positiva e a Bíblia para trazer mais saúde para cada uma de nós. Começamos falando sobre sabedoria na semana passada. A sabedoria, do ponto de vista espiritual, é o temor a Deus, né? Esse é o princípio de sermos sábias. Na ciência, na psicologia positiva, ela também é colocada como um fator de felicidade. E ela é considerada, olha só a definição que a psicologia positiva dá para a sabedoria e conhecimento. Forças cognitivas que envolvem a aquisição e a utilização do conhecimento. Então, ser sábia é usar aquilo que sabe, aquilo que conhece. Então, olha que interessante a psicologia, a ciência, afirmar o que a Bíblia nos diz, né? Que quando nós tememos a Deus, nós somos sábios, ou seja, quando a gente conhece aquilo que Deus quer de nós, nós verdadeiramente estamos sendo sábios. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que foi muito sábia. Por quê? Porque a sabedoria na ciência, ela envolve 5 fatores. A ciência classifica a sabedoria com 5 forças de caráter que fazem a gente realmente ser sábio. E a primeira força de caráter da sabedoria é a criatividade. Deixa eu só explicar um pouquinho o que é virtude e força de caráter na psicologia positiva. Virtude, por exemplo, aqui, a sabedoria. A sabedoria é uma virtude, é um comportamento positivo do ser humano que traz benefícios. A força de caráter é uma forma que a psicologia positiva arranjou para caracterizar a virtude, ou seja, cada virtude tem forças de caráter que fazem, essas forças são as atitudes que fazem a gente ter essa virtude de sabedoria, por exemplo. Então, na psicologia positiva, a sabedoria tem 5 forças de caráter que envolvem a criatividade, a curiosidade, o senso crítico, o amor ao aprendizado e a perspectiva. Essas 5 forças de caráter dão valor à sabedoria, fazem a gente realmente ter essa virtude de sabedoria. Então, hoje a gente vai falar sobre a criatividade, que é uma força de caráter da sabedoria. E eu quero citar uma mulher na Bíblia chamada Abigail, que todas nós conhecemos. Abigail, ela teve um senso de criatividade ao agir diante de uma situação extremamente perigosa. Ela teve aquele pensamento que é o quê? O que é ter criatividade? É pensar em maneiras inovadoras e produtivas de fazer as coisas. Então, ela produziu um resultado diante daquela necessidade. Então, a sabedoria de Abigail fez ela agir com criatividade. Então, hoje nós vamos falar de criatividade. Como a criatividade pode nos ajudar a ser mais felizes, a ser mais sábias no caminho de Deus, na nossa vida cristã. Qualquer dúvida que vocês tenham, queridas, vocês podem me mandar depois pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, pelo Face, aonde vocês quiserem. Se não ficou muito clara essa questão das virtudes e forças de caráter, mas eu sempre vou estar explicando isso em todos os nossos estudos, tá bom? Então, lá em 1 Samuel 25, a gente lê que Abigail era muito inteligente e bonita e era casada com um homem muito bruto. E aí a gente vê também que a Abigail, quando ela sabe de toda a história, que o rei Davi tá vindo com o exército dele, que o marido falou que vai matar o exército do rei Davi, e quando ela vê toda aquela problemática na frente dela, a Bíblia diz lá, a partir do verso 18, que Abigail não perdeu tempo. Ela preparou 200 pães, 2 vasilhas de couro de vinho, 5 ovelhas preparadas e prontas para assar, 5 medidas de grão tostado, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo, e acomodou a carga sobre alguns jumentos. E ela disse aos seus rapazes: vão à minha frente preparando o caminho. Eu seguirei logo atrás. Mas ela não disse nada ao marido. Outra sabedoria. E aí, ela foi montada em seu jumento, descia pela encosta da montanha, enquanto Davi e os seus homens desciam a outra encosta, um grupo ao encontro do outro. Então, assim que ela viu Davi, ela disse: meu senhor, eu sou culpada, deixe-me explicar o que tenho a dizer. Ouça o que eu tenho a dizer. Não leve em conta a maldade do meu marido. Ele é o nome que diz Nabal, tolo. Dele só sai tolice. E aí ela fala, né? Ela vai falando e ela fala assim: receba a dádiva que eu, sua serva, trouxe ao meu senhor.
e ofereça aos seus rapazes que seguem os seus passos. Então ela oferece toda aquela comida que ela fez para o rei Davi, e eu não vou ler todo o texto, tá bom? E aí, deixa eu só ver aqui, ó. Quando Davi aceita a comida que ela trouxe, aí Davi diz assim: volte em paz, concordo com o que você disse e vou fazer o que me pediu. Ou seja, deixa eu ver o que ela pede para o Davi, deixa eu ler, né? Perdoe a minha audácia, mas sei que o Eterno está preparando meu Senhor para um governo íntegro e estável. Meu Senhor luta as guerras do Eterno. Enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Se alguém puser obstáculo no seu caminho, se alguém tentar desviar o Senhor, saiba que a sua vida honrosa ao Eterno está amarrada com firmeza ao feixe das vidas protegidas por Deus. Mas a vida de cada um dos seus inimigos será atirada longe, como a pedra lançada como estilingue. Quando o Eterno realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e o estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração um peso de um crime de vingança. E quando o Eterno tiver feito bem ao meu Senhor, lembre-se de mim. Davi exclamou: bendito seja o Eterno, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Seja bendita por me impedir de cometer este crime e por se preocupar comigo. Juro pelo Eterno, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, não fosse a sua vinda aqui esta manhã, não restaria nenhuma viva alma na casa de Nabal. Aí, aquele versículo que eu já tinha lido, eu vou ler agora. Davi aceitou a comida que ela trouxe e disse: volte em paz, concordo com o que você disse e vou fazer o que me pediu. Olha só, uma mulher sensata, criativa, sábia. Hoje nós vamos falar dessas 3 características que o Senhor quer nos dar para termos saúde com as nossas relações. Saúde até com aquela pior pessoa que a gente fala, não dá para ser amigo dessa pessoa, não dá. Não, até com o louco, com o tolo, como era Nabal. Abigail teve sensatez com o rei Davi, teve criatividade e logo se colocou para realizar alguma coisa inovadora para que impedisse, nesse caso, essa guerra, essa morte, essa vingança. Então o Senhor Deus, Ele quer nos trazer saúde através da sensatez, através da criatividade, através da sabedoria, que nós possamos ser mulheres que, como Abigail, não percamos tempo para resolver problemas, mas não saímos resolvendo de maneira sensata, buscando a sabedoria do Senhor, buscando ouvir a voz de Deus. Eu anotei algumas coisas que Abigail fez que trouxeram paz ao seu lar e trouxe paz, né, para o rei Davi e para todo mundo. Primeira coisa que Abigail mostra aqui no texto: Deus era o centro da sua vida. Ele vinha em primeiro lugar na vida dela. Então a gente pode ver que a sabedoria dessa mulher vinha porque ela tinha tempo com Deus, ele era o primeiro. 2, ela era organizada no que fazia porque o seu coração estava em ordem. Eu sempre gosto de ler Mateus 5:8, que fala assim: felizes são aqueles que colocam em ordem o seu mundo interior. Que quando a gente coloca o nosso pensamento em ordem, a gente gera sentimento em ordem e a gente gera comportamento em ordem. Então, Abigail era organizada na maneira do seu coração. Ela sabia exatamente o que fazer porque ela estava com um pensamento saudável, com um pensamento não assim atropelado, meu Deus, e agora? Ela não deixou que a insensatez do marido dela tomasse conta dela. Então ela organizou os sentimentos. E como a gente organiza os nossos sentimentos? Ao altar do nosso Deus. Senhor, eu quero compreender as minhas emoções, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Me ajuda a limpar os sentimentos ruins que trazem comportamentos ruins. Então, a Abigail fez isso, ela era organizada no que fazia porque o seu coração estava em ordem. Ela foi ágil em resolver o problema, foi criativa também. Ela foi humilde diante de Davi e recebeu oportunidade para falar, ter humildade. Ela não culpou outros, trouxe a responsabilidade para si. A gente precisa parar de ser vítima da vida. A gente pode resolver. Quando a gente traz a responsabilidade da nossa vida para a gente mesmo, a gente busca forças no Senhor, a gente busca caminho, a gente busca direção e a gente consegue resolver. Então ela não culpou os outros, ela trouxe a responsabilidade para ela. Ela tinha a visão do futuro, dada por Deus, e usou para abençoar a Davi. Por ela passar tempo com Deus, ela sabia dos planos do Senhor, ela ouviu a voz de Deus e por isso ela pôde abençoar o futuro rei de Israel. Ela também falava com sabedoria e gentileza, ou seja, ela aprendia de Deus a maneira correta de falar com o outro.
era uma mulher prudente e a sua postura fez dela uma mulher pacificadora. No mundo onde a gente vê tantas informações, tantas pessoas agindo de qualquer maneira, o Senhor conta conosco para sermos essas mulheres. Essa mulher como Abigail foi, sensata, sábia, criativa, pacificadora. Que o Senhor encontre em nós essas qualidades e que a gente possa ter saúde por onde a gente passar com essas qualidades, para que vejam a gente e falem assim, essa é a filha do Senhor, essa puxou ao Pai, essa faz como Deus faria. Que só o Senhor para nos capacitar a tudo isso, mas Ele nos capacita quando a gente decide colocar o nosso mundo interior em ordem, e a gente só consegue fazer isso aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nós, aquietando a nossa alma aos pés dEle. Um super beijo, queridas, e até o nosso próximo encontro. Saúde para todas vocês. Tchau, tchau.